بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nesse mês abençoado de Ramadã, também é importante, além de conhecermos as regras do jejum, que nós deveremos saber delas, dos detalhes, os nossos deveres, o que nós deveremos fazer nesse mês em relação ao mês de Ramadã, ao nosso jejum, as boas ações que nos aproximam de Allah subhanahu wa ta'ala, as regras do jejum, aquilo que deveremos fazer e nos afastar, aquilo que nos aproxima mais e mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um dever de todo muçulmano saber e conhecer e ter aula sobre essas questões. E também não poderemos esquecer também nesse mês dos nossos irmãos em Gaza, na Palestina, que nós que começamos o nosso jejum aqui há 2 dias, eles já estão há vários meses de jejum. Nós estamos acompanhando e vendo as pessoas de lá, principalmente as crianças, morrendo de fome. Isso devemos refletir no nosso jejum, que há pessoas que necessitam de nós. Deveremos apoiar essas pessoas de todas as formas, numa quebra de jejum, numa ajuda no remédio, numa ajuda de qualquer forma, e não esquecer também eles do nosso doar. Não basta somente doar, temos que fazer o máximo que podemos fazer para ajudar aos nossos irmãos. Esperamos, inshallah, que o mês de Ramadã é o mês das vitórias, é o mês das vitórias. Nós sabemos que a batalha de Badr, ela foi em Ramadã. A conquista de Meca, ela foi em Ramadã. A batalha de várias batalhas onde os muçulmanos tiveram as grandes vitórias foram em Ramadã. Esperamos que essa batalha em Gaza também, em Ramadã, que seja a grande vitória dos palestinos ali em Gaza contra os sionistas e seus apoiadores. E nós deveremos todos nos ajuntar para ajudarmos os nossos irmãos para terem essa vitória, porque a vitória não somente é deles, a vitória é de todos nós. E a vitória, eu digo hoje, é do mundo inteiro, do mundo justo. Quando a resistência palestina ganhar essa guerra, inshallah, está ganha essa guerra, basta somente alguns dias e o inimigo que ele irá se render, porque já matou tantas crianças, tantas mulheres, tantos inocentes, destruiu tudo quase ali, esperando que as pessoas levantem a bandeira branca. Mas a pessoa que tem o Islã no coração, como nós vamos ver hoje na biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamais a pessoa se rende aos injustos. Assim, ele sempre é firme, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe dar a grande vitória, inshallah. A grande vitória, ou a pessoa morre e ele terá o paraíso, e essa conquista é uma das maiores conquistas, ou ele se firma naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele a se firmar, e conquista a vitória nesse mundo, inshallah. Nós estávamos falando sobre o castigo dos incrédulos contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e falamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi protegido pelo seu tio Abu Talib e sua família, que tinha uma família grande em Meca. Sua esposa Khadija, ela dava todo o apoio financeiro a ele. E Quraysh, ela tentou de todas as formas prejudicar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de todas as formas, até de enfrentá-lo fisicamente. E depois Abu Talib e os parentes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo os não muçulmanos, eles não permitiram que isso permanecesse, esse castigo contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os incrédulos de Quraysh, que eles fizeram, eles foram contra os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que eles sabiam que se convertiam ao Islã. Nós citamos algumas histórias deles. Nós citamos a história de Bilal, como é que ele era firme, porque ele não tinha quem protegesse ele em Meca. Era um escravo, então os senhores
dominavam ele, eles castigavam ele de todas as formas e ninguém conseguiria protegê-lo. Até que o Abu Bakr foi lá e comprou o Bilal e libertou ele. Também nós citamos sobre outros companheiros. Um dos companheiros também, é bom a gente saber o nome desses companheiros, porque eles têm uma grande história no Islã e eles terão futuramente, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a maior parte deles, eles que fizeram as grandes conquistas e a divulgação da religião muçulmana fora de Medina, até que chegaram no mundo inteiro. Então, através dessas pessoas que são nobres, que eram os primeiros a se converterem para o Islã, essas pessoas elas foram o alicerce do Islã ao acompanhar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma das pessoas que foi também castigada, que ele se converteu ao Islã, e nós podemos perceber que a maior parte dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram jovens. E quando nós falamos de jovens que eram pequenos, tipo Zubair ibn al-Awwam, ele tinha 16 anos. Zubair ibn al-Awwam, ele tinha 16 anos. O pai dele morreu quando ele era pequeno. A mãe dele é Safia, Safia, que seria a tia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A tia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair, quando ele ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam divulgar a mensagem, ele foi um dos primeiros a aderir ao Islã e se converteu ao Islã, e ele foi castigado pelo seu próprio tio. Ele tinha um tio, o irmão do pai dele, quando soube que o Zubair ele se converteu ao Islã, ele tentava, ele enrolava ele no tapete de palha e acendia fogo ali para que ele perdesse a sua respiração e castigava ele para que ele deixasse a religião. E o Zubair ele era firme e não renegava a sua religião. Então Zubair ele dizia para o tio dele: Wallahi la akfuru abada, faça o que você quiser, jamais eu irei renegar a minha religião. Então eu sou firme na minha religião. Zubair ibn al-Awwam, subhanallah, ele certo dia ele ouviu em Meca, porque o castigo se espalhava para todos os lados contra o profeta e seus companheiros. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós falamos, ele era mais protegido, mesmo ele sendo castigado. Eles xingaram ele, eles bateram, até que quando ele estava no sujud, foram lá e quiseram enforcar ele, jogaram em cima dele o bucho do camelo, até que certo dia foi dito entre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi morto pelos incrédulos. Zubair ele saiu da sua casa com a sua espada levantada e saiu correndo no meio de Meca. Saiu correndo no meio de Meca, até que se encontrou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele olhou para o Zubair e disse para ele: o que está acontecendo? Ele disse: eu ouvi falar que você morreu, que alguém te matou, então eu saí com a minha espada. Aí ele disse: o que você iria fazer se eu estivesse morto? Ele falou: eu iria enfrentar a Meca inteira. Imagine uma pessoa de 16 anos, a firmeza dele na religião, mesmo ele sendo castigado, ele era firme. Ouviu que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi morto, ele saiu com a sua própria espada, disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se tivesse acontecido algo contra você, eu iria enfrentar todas as pessoas aqui em Meca por causa disso. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele suplicou ao Zubair e disse para ele, disse sobre a súplica: da'a lahu bi khair, suplicou a ele com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala abençoasse, para que Allah subhanahu wa ta'ala abençoasse a Zubair. Outros companheiros também que, subhanallah, que foram castigados, até uma das famílias, que era Yasir e Sumayya e Ammar. Esses eram uma família que eram pessoas pobres em Meca. Yasir era uma pessoa que veio do Iêmen, ele com os irmãos dele, permaneceu em Meca, depois casou com
a Sumeia que era uma escrava e ela foi libertada, o Yasser casou com ela e eles tiveram os filhos. Dentre os filhos tinha o Ammar. Os três se converteram ao Islã. Ao se converterem ao Islã, subhanallah, Quraysh, principalmente Abu Jahl, ele ia lá, passava lá na casa deles, tirava eles das suas casas e começava a castigar, a bater neles, amarrava eles, levava eles no deserto ali em Meca e deixava eles durante 3 dias amarrados naquele deserto quente, sem dar o de comer e nem o de beber. E eles sofriam tanto que eles desmaiavam às vezes, até que a Sumeia que ele castigava ela, até que certo dia amarrou as mãos dela, os pés dela, e colocou ela na areia quente e começou a xingar ela e queria que ela pronunciasse o nome das estátuas que eles tinham e que ela xingasse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e xingasse a Deus, e ela permanecia no Islã e dizia: não irei renegar a minha religião, eu estou firme na minha religião. E ele ia lá e batia nela, até que o Rasul alaihi salatu wassalam passou num dos momentos onde estava o Yasser, onde estava a Sumeia, onde estava o filho deles Ammar, todos amarrados, acorrentados, todos sofrendo, estavam deixados, largados ali no meio, naquele deserto, fora de Meca. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele viu que os incrédulos estavam rodeando eles para ver quem queria protegê-los. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou perto deles dizendo: Sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Tenham paciência, ala Yasir, que o nosso encontro será o paraíso. Naqueles momentos, no início, Allah subhanahu wa ta'ala não tinha permitido para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros enfrentassem. Eles não poderiam enfrentar, porque o jihad mesmo, a batalha começou no ano 2 da Hijra. Em Meca eles não poderiam enfrentar, eles tinham que ter a paciência e eles tinham que suportar e aguentar e enfrentar cada um por si, só que de forma que ele conseguia se proteger. Até que o Abu Jahl, ele viu que a Sumeia, ela não se entregava, ela não negava a sua religião. Ele pegou uma lança e ele colocou embaixo da barriga dela e ela morreu. Então foi a primeira pessoa, a primeira mulher que foi mártir no Islã, foi a Sumeia bint Khayyat. Então ela foi a primeira mártir no Islã. Vocês percebem que a mulher no Islã, ela tem uma posição, sendo que a primeira mulher ou a primeira pessoa a morrer por causa de Allah subhanahu wa ta'ala no Islã foi uma mulher, que seria Sumeia bint Khayyat. Então a Sumeia, ela, subhanallah, ela morreu, e desde aquele momento o Rasul alaihi salam chamou Abu Jahl de Abu Jahl. Abu Jahl quer dizer que o pai da ignorância. Ele era chamado Abu al-Hakam. Depois disso ele chamou ele, o Rasul alaihi salam, e os muçulmanos começaram a chamar ele o pai da ignorância, porque é uma pessoa ignorante. E a gente pode comparar esses fatos no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do que está acontecendo hoje em Gaza, né? Sendo as pessoas morrendo quase dessa forma. E nós temos a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com seus companheiros como um exemplo para nós. E as pessoas de Gaza, eles estudaram a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estudaram o Corão, eles estudaram o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles souberam para que essa religião se fortaleça, eles precisavam entregar às vezes as suas próprias vidas, as suas casas, os seus filhos. Eles eram firmes naquilo lá. Por isso que as pessoas de Gaza estão firmes. Por quê? Porque elas se comparam aos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e eles sabem que o final é a vitória dos muçulmanos, inshallah. O Yasser também, o esposo da Sumeia, também ele foi sendo castigado até que morreu. O Ammar, que é o filho deles, também ele foi sendo castigado até que o Ammar ele desmaiou. Na hora que ele acordou, eles jogavam água nele e Abu Jahl dizia para ele: xingue o profeta, fale mal do profeta. E o Ammar, ele não sentia mais o corpo de tanto que ele era castigado. E o Abu Jahl falava para ele: cite o nome da estátua. Até que o Ammar citou o nome da estátua e falou algo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
E Abu Jahl, na hora que ele sentiu que o Ammar se entregou com algumas palavras, ele desamarrou ele. O Ammar, ele foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chorando. E disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, mataram meu pai e mataram a minha mãe na minha frente. Me castigaram até que eu desmaiei. E depois que eu acordei, eu não sabia o que eu estava falando. E eles me ordenaram a te xingar e lembrar ou falar em nome da estátua deles. E infelizmente eu fui citar a estátua deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: o que você sente dentro do seu coração? Ele disse: meu coração está totalmente tranquilo, está na fé, está na palavra de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a ele: e se eles voltarem a te castigar, volte também a falar aquilo que eles querem, para você escapar desse grande castigo. Allah subhanahu wa ta'ala revelou alguns versículos sobre isso, sobre a situação do Ammar. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, a não ser aquele que for forçado a falar as palavras inadequadas contra a religião, só que o seu coração está totalmente cheio de fé. É o caso do Ammar. Então essa é uma família que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele passou dizendo para eles: tenham paciência que o nosso encontro será no paraíso. Subhanallah. Morreram Sumayya, morreu Ammar, morreu Yasir, morreu Abu Jahl, morreram as pessoas que castigaram eles. Só que hoje a gente fala: onde estão esses e onde estão aqueles? Né? E assim, a pessoa que é crente em Allah subhanahu wa ta'ala, sempre ele tem que estar firme na religião dele e nunca se entregar para as hostilidades e as questões que os injustos e os inimigos tentam colocar contra ele para ele deixar a sua religião. Um outro companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que também deveremos sempre, esses nomes, eles têm que ser marcados nas nossas cabeças: Yasir, Ammar, Sumayya, Bilal, Zubayr ibn al-Awwam, Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat é um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que também se converteu no início da mensagem. Khabbab ibn al-Arat, ele tinha 20 anos quando ele se converteu. E ele era um escravo na casa de uma pessoa, de uma mulher chamada Nimar. Nimar era uma das pessoas incrédulas. E ali, como foi falado em toda a Meca, aqueles que tiverem parentes ou alguém próximo deles que segue o Muhammad alayhi salatu wassalam, façam com que eles deixem a religião. De qualquer forma que vocês puderem, de castigá-los, de matá-los, de xingá-los, de deixar eles com fome, de todas as formas. Então Meca inteira ela foi contra os muçulmanos de todas as formas. E Ammar, essa mulher, que ela tinha um Khabbab que trabalhava para ela, e ele era um escravo na mão dela, e ele tinha 20 anos. Ela ordenou que ele deixasse a religião, e ele não se entregava, até que ela ajuntava as pessoas dos seus parentes e as pessoas que estavam junto com ela, e eles acorrentavam o Khabbab e queimavam as costas dele com ferros bem quentes, até que as costas dele ficavam totalmente queimadas. Colocavam ele no deserto, deixavam ele 3, 4 dias sem comer e sem beber. Ele chegava a desmaiar. Eles batiam nele até que sangravam o rosto dele, sangravam o corpo dele, até que certo dia o Khabbab, de tanto que ele sofreu na mão dessas pessoas, desses incrédulos, ele disse, tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, um hadith que o Khabbab, ele disse: eu fui até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enquanto ele estava deitado perto da Kaaba. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava deitado perto da sombra da Kaaba, colocando uma das suas roupas embaixo da sua cabeça e deitado. O Khabbab chegou lá e disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ala tastansir lana, ó mensageiro de Allah, por acaso o senhor não quer suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala para que ele tenha a vitória, nos dê a vitória? Ala tad'u Allah lana, o senhor não quer suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala para nos livrar desse castigo?
قال الرسول عليه الصلاة والسلام, ele disse para o Khabbab, ele levantou, sentou e disse para o Khabbab esse hadith que o Khabbab passou para nós. Ele se tornou um hadith onde as pessoas, quando ouvem, é o hadith que o profeta Muhammad sallam ordena as pessoas a terem a paciência quando estão nessa situação. Ele disse: "Kana ar-rajulu fi man kana qablakum", antes de vocês, no tempo do profeta Jesus, no tempo do profeta Moisés, no tempo de outros profetas, o homem que se convertia ao Islã, os muçulmanos no tempo de Jesus, os muçulmanos reais no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, que seguiam aos passos deles, aqueles que eram incrédulos, traziam eles, essas pessoas, e faziam buracos na terra, e colocavam eles dentro do buraco, e colocavam a serra em cima da cabeça deles, e diziam: ou vocês renegam a religião que vocês estão seguindo, ou serão cortados no meio. E eles eram cortados com serrotes no meio, e eles eram até penteados, os seus ossos e as suas carnes com pentes de ferro, e aquilo não impedia com que eles largassem as suas religiões. O profeta Muhammad sallam mostrou para os seus companheiros que aqueles que antecederam também, os companheiros do profeta Muhammad sallam, no tempo do profeta Jesus, no tempo do profeta Moisés, no tempo de outros profetas, até os próprios profetas, eles foram perseguidos. Nós tivemos a história dos profetas, como é que o profeta João Batista ele foi degolado, como é que outros profetas eles foram eles foram perseguidos. O profeta Jesus ele foi perseguido pelos judeus e pelos romanos. Infelizmente hoje tem alguns cristãos que, ao ouvirem ou ao assistirem às atrocidades que estão acontecendo em Gaza pelos judeus, eles esquecem que esses mesmos, os descendentes deles, eles que perseguiram o profeta Jesus, eles que mataram muitos dos companheiros do profeta Jesus, eles que fizeram isso que o profeta Muhammad sallam está dizendo sobre os companheiros deles, onde eles colocavam o serrote, eles serravam eles no meio, eles colocavam pentes de ferro nos seus corpos e eles penteavam as suas carnes até que eles morriam castigados dessa forma. O profeta Muhammad sallam dizendo que aquilo lá não impedia que eles deixassem, largassem a sua religião. Aí o profeta Muhammad sallam ele jurou por Allah subhanahu wa ta'ala que Allah irá permitir com que essa religião ela se espalhe no mundo, até que a mulher ela viaja de um lugar tipo o Iraque até o Iêmen sem precisar de um companheiro, e que ela terá uma segurança total. O profeta Muhammad sallam ele falou sobre o futuro do Islã, e quando o Islã ele se espalha, a paz irá se espalhar, ninguém irá prejudicar ninguém, ninguém irá injustiçar ninguém, ninguém irá matar crianças, mulheres, idosos, destruir hospitais, escolas, fazer as atrocidades que o mundo hoje faz contra Gaza. Quando que será isso? Quando o Islã ele se espalha, quando o Islã ele entra na casa das pessoas, quando as pessoas aderirem à lei de Allah subhanahu wa ta'ala, porque a lei de Allah ela vem para espalhar a paz no mundo. O Islã significa paz, e essa paz real ela vem quando as pessoas elas seguem a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, e elas sabem qual que é o meu direito e qual que é o meu dever. Então esses companheiros do profeta Muhammad sallam eles tinham esses castigos e eles tinham essa paciência. Ammar ibn Yasir, que nós citamos sobre ele, Mus'ab ibn Umair, ele tinha uma história diferente. Mus'ab ibn Umair era de uma família riquíssima em Meca, até que diziam que a roupa do Mus'ab era trazida da Índia. Os perfumes que ele usava eram perfumes que eram trazidos de fora de Meca, da Índia e de outros lugares. Até que o Mus'ab ibn Umair, quando ele passava no lugar, os jovens, as pessoas diziam: o Mus'ab passou por aqui, pelo cheiro agradável que ele deixava do perfume que ele usava. As roupas que ele usava, o Mus'ab, antes do Islã, eram roupas que todas as pessoas desejavam ter, principalmente os jovens. Mus'ab a mãe dele era uma pessoa riquíssima, era uma pessoa que dava a ele o que ele queria. E quando ele ouviu
o profeta Muhammad sallam divulgar a mensagem do Islã, ele aderiu ao Islã. Ele se converteu ao Islã. E ele era um jovem também. Ele era um dos jovens. A mãe dele, o irmão dele, quiseram impedi-lo de seguir a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Prenderam ele dentro de casa e trancaram ele durante vários dias, somente levando um pouco de comida. E ele resistente, dizendo que não, eu não largo a minha religião, que é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Até que a mãe dele disse para ele: se você continuar seguindo a religião de Muhammad, você continuar seguindo essa religião, eu irei tirar todos os benefícios da riqueza de você. Você não terá mais roupas, não terá mais perfumes, não terá mais aquilo que você tem de mordomia, não terá mais dinheiro. E ele tranquilamente disse para a mãe dele: para mim a religião está acima de tudo isso. E ela realmente cortou tudo aquilo que ela dava a ele. E o Mus'ab, ele se tornou uma pessoa pobre dentro de Meca. Até que a mãe dele, ela tentava de todas as formas de prendê-lo, de deixar de dar a ele as coisas, e ele firme na sua religião. Até que certo dia ela disse, ela sabia que o Mus'ab, ele amava a mãe dele de uma forma que todas as pessoas em Meca diziam: se vocês querem saber uma pessoa que respeita a sua mãe, olhem para o Mus'ab, a maneira como ele respeita a mãe dele, e como ele ama a mãe dele, como ele gosta da mãe dele. Aí a mãe dele chegou e falou: deixa eu fazer uma outra tentativa. Ela disse para ele: Mus'ab, eu irei deixar de comer e beber até morrer, ou você deixar essa religião? E se eu morrer, as pessoas em Meca vão dizer: o Mus'ab que matou a sua própria mãe. E ela ficou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, sem comer e sem beber. E o Mus'ab olhou para ela e viu que realmente ela estava se enfraquecendo, e ela não queria nem comer e nem beber. E ele chegou até ela e disse: ó mãe, saiba de uma coisa, se você tivesse 100 vidas, se você tivesse 100 almas, e eu conseguir ver essas almas saindo uma atrás da outra, as 100 almas, não somente uma, eu olhando e vendo essas 100 almas uma atrás da outra saindo do seu corpo, jamais irei deixar a minha religião. Se você quiser permanecer, que permaneça, e se você quiser comer para viver, você fique à vontade. Ela viu que não tinha jeito, ela voltou a comer e beber. De repente expulsaram o Mus'ab ibn Umair da casa. E o Mus'ab, depois da a migração para Medina, o profeta Muhammad sallam, ele ordenou que o Mus'ab viajasse para Medina. Antes da viagem do profeta Muhammad sallam, ele foi em Medina, sendo o embaixador do profeta Muhammad sallam para divulgar a mensagem dentro de Medina. E ele foi lá e começou a divulgar a religião, até que o profeta Muhammad sallam, antes de ir para Medina, o Mus'ab não tinha deixado uma casa dentro de Medina, a não ser que ele tinha levado a religião. E não havia uma pessoa não havia uma casa, a não ser que pelo menos uma pessoa tenha se convertido ao Islã em Medina. Naquele momento o profeta Muhammad sallam, ele migrou para a Medina. O profeta Muhammad sallam, ele ao falar sobre o Mus'ab ibn Umair na batalha de Uhud, que foi para Medina, foi para Uhud e viu os mártires ali em Uhud. Um dos túmulos ali em Uhud é um dos túmulos do Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Jahash, Hamza ibn al-Muttalib. Então, dentre eles está Mus'ab ibn Umair. O Mus'ab, quando ele morreu na batalha de Uhud, o profeta Muhammad sallam queria embrulhar ele, ou colocar ele, cobrir ele com a sua roupa. A roupa dele ele não tinha, a não ser uma roupa que ele usava, se cobrisse a cabeça dele, descobria os pés dele. Até que o profeta Muhammad sallam ordenou que fosse trazido umas folhas das tamareiras para cobrir a parte dos pés. O profeta Muhammad sallam, ele chorou
ao lembrar do Mus'ab ibn Umair, como é que o Mus'ab era em Meca, como é que ele vivia na mordomia, como é que ele vivia com roupas que ele trazia de fora, da Índia, os perfumes, e por causa da religião que ele deixou tudo isso, e o final do Mus'ab ibn Umair, ele não tinha uma roupa para se cobrir ao morrer, só que a posição e o lugar do Mus'ab ibn Umair perante Allah subhanahu wa ta'ala é um lugar privilegiado, que qualquer pessoa desejaria estar no lugar dele, onde ele está no paraíso. Então esse é o Mus'ab ibn Umair, é um outro exemplo dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele foi castigado de uma forma diferente. Sa'd ibn Abi Waqqas também é um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que também ele era jovem, e ele foi castigado. A mãe dele também insistiu para que ele deixasse a religião e ele não deixava, e ele foi uma das pessoas que também fortaleceu o Islã no começo, e ele também era um jovem. Talha ibn Ubaidillah também, que era um jovem. Todos esses jovens, eles tinham a menos do que 20 anos, também que ele foi castigado, também que ele foi expulso da sua casa para que ele deixasse a religião, mas ele se tornou firme na religião. São esses e outros companheiros que nós citamos aqui, que foram castigados, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olhando para eles, ele vindo esse castigo desses jovens que se converteram ao Islã, só que eles se resistiram, ficaram resistentes, seguindo a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, até que a religião de Allah prevaleceu e ela se espalhou no mundo. Inshallah, nas próximas aulas a gente continuará sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que aconteceu depois dessa fase, né? Há várias histórias. Nós vamos falar sobre alguns dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que também participavam desses castigos, só que no final Allah subhanahu wa ta'ala abriu os corações deles, eles se converteram ao Islã por causa de alguns parentes, tipo Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, a irmã dele, o cunhado dele, eles eram os primeiros que eram castigados. E que o Umar fez, nós vamos, inshallah, citar essa história na próxima aula. Barakallahu fikum, Ramadan Kareem, inshallah, para todos, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.